Você já percebeu que quando alguma coisa vem do Brasil você questiona, mas quando vem de fora você confia? Isso acontece até quando o BR está morando fora do Brasil. Você é daquele tipo que pensa, isso aqui é de brasileiro, então deve ter alguma coisa errada, então deve ser meia boca. Pois é, talvez, e eu digo talvez, você pode estar sofrendo da síndrome do vira-lata. E não se ofenda. Isso aqui é só um espelho. É um espelho que mostra quanto o brasileiro foi condicionado a se encolher perante o mundo. Isso é cultural, isso nos foi ensinado. Mas também cabe a nós nos livrarmos disso. Porque isso continua nos perseguindo, mesmo se a gente muda de país. Opa, Mário na área, rapaziadinha, tranquilidade total por aqui, sempre tranquilidade total. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, dê o seu like porque isso ajuda demais. E vamos lá. De onde vem essa história de síndrome do vira-lata ou o viralatismo brasileiro? Vem comigo que eu te explico. Essa expressão foi criada por Nelson Rodrigues logo após a derrota da seleção brasileira na Copa de 1950. Ele dizia que o brasileiro se comporta como vira-lata, o cachorro com o rabo entre as pernas que pede desculpas por existir. Mas essa metáfora ela cabe muito além do futebol. Ela é uma crítica à inferioridade nacional, é uma crítica ao jeito brasileiro de se comportar perante o mundo. Foi como nós aprendemos a nos olhar como menos perante o mundo. Como se a Europa e os Estados Unidos fossem sinônimos de qualidade. E o nosso tem ligação, tem conotação, tem associação com o improviso, com a gambiarra e com o atraso. O famoso de qualquer jeito. Ou não confiável. Só que 75 anos depois, continuamos com a mesma mentalidade. E quando se trata de imigração, quando se trata de sair do Brasil, isso muda de roupagem. Quando o brasileiro muda de país, o viralatismo ele vem de formas mais sutis. Ele aparece no sotaque que a gente tenta esconder, no medo de falar o português em público, na vergonha de ser reconhecido como brasileiro, ou naquela mania ridícula de achar aqui tudo funciona, lá no Brasil tudo precário. Como se mudar de território significasse mudar de valor. Mas o curioso é mesmo quando o imigrante consegue um lugar de estabilidade, seja um trabalho, seja a cidadania, lá dentro ainda resiste aquele sentimento de ter que se provar para merecer estar ali. Esse é o ponto onde essa síndrome do vira-lata deixa de ser uma questão social e se torna algo psíquico. Por exemplo, na questão de trabalho, eu já cruzei com um monte de brasileiro aqui, brilhante em suas carreiras, com uma carreira acadêmica sensacional, experiência na sua área de atuação, evitando dar o passo em direção a trabalhar na sua área aqui na Irlanda, porque acha que não merece, acha que não é bom o bastante, acha que não será possível competir com europeus para essa vaga de trabalho. Olha a síndrome do vira-lata bem aí. Essa síndrome ela tira a possibilidade de tentativa. Olha como é grave. A pessoa se vê tão menos, acredita que é menos, que nem arrisca dar o passo. Já se conforma na sua inferioridade, que muitas vezes é imaginária. Porque o europeu ele já tem vantagem. De fato tem. Mas se você desistir, essa vantagem ela é concretizada. Menos importância ao gramado do vizinho e mais atenção para o nosso próprio vaso. Na psicanálise existe algo chamado ideal de eu, que é uma voz interna que fica te comparando sempre com uma versão perfeita de você mesmo. É quase como a sua cabeça imagina um você perfeito e fica te comparando com essa imaginação, com essa fantasia o tempo todo. Quando essa voz é colonizada, ou seja, vamos colocar um exemplo aqui, quando o sotaque dessa voz ele tem um sotaque europeu ou americano, o sujeito ele começa a se comparar com o outro. Ele começa a medir o seu próprio valor a partir do outro. E isso é muito perigoso, gente. O olhar estrangeiro se torna um espelho. E aí, inconscientemente, o brasileiro imigrante começa a desejar o lugar do outro, não o seu mesmo. E é essa vergonha internalizada, essa sensação de não ser bom o suficiente que mantém o espírito do viralatismo vivo. Não é falta de autoestima, é falta de reconciliação com a sua própria história. E onde está o antídoto? Me pergunte. O antídoto está no autoconhecimento. Lembra que eu falo sobre reconciliar-se com a sua própria história? Como conhecer a sua história? Você vive a sua história desde o começo. Você é a única pessoa, o único ser vivo que está com você
o tempo todo desde o começo. Só você sabe a sua história. Então é muito importante que haja essa reconciliação com essa história para que você saiba quem é você e não precise se espelhar nesse outro. Parar de negar as suas raízes para poder assim transformá-las. Porque quando você se conhece, você não precisa de validação externa. Você não precisa do outro dizendo se você é bom ou mal. Porque você sabe. E aí você entende que o valor não vem do passaporte, do sotaque, do endereço. Ele vem da presença, ele vem da consciência, ele vem de quem você é. Se você quiser entender como a sua história pode te libertar desse olhar colonizado, lá no canal Psicanalista Mário eu faço um vídeo aprofundando a questão do autoconhecimento. Eu vou aprofundar um tema trazendo como que você pode se escutar, perceber a sua história e se livrar dessa síndrome do vira-lata. Porque o verdadeiro vira-lata não é o que tem vergonha de onde veio, é o que não tem coragem de se olhar e se conhecer. Então vamos lá, o link está na descrição. Chegou até aqui? Dê o seu like, o like ajuda demais a fortalecer o vídeo e o canal. Se chegou agora, não é inscrito ou inscrita, já clica no botão vermelho aqui embaixo, assim você não perde nenhum vídeo, vídeos semanais, certo? Então bora, o link para o vídeo do Psicanalista Mário está lá na descrição. Bora comigo, vem falar um pouco mais sério. Por enquanto, cuide-se e seguimos.